Agora sobre a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já definiu a data da sabatina e o movimento já causou os desgastes. Quem vai explicar direitinho para a gente os detalhes desse caso é a repórter Camila Xavier. Camila, qual será a data e por que ela causou os desgastes? A gente já contou aqui que é 10 de dezembro. A data é essa mesmo? Exatamente, Neila, muito boa tarde. A data é essa mesmo, 10 de dezembro, mas tem um porém nessa história, porque eu acabei de conversar com o presidente da CCJ, Otto Alencar, e ele falou o seguinte: a data anunciada pelo presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, é de fato 10 de dezembro, mas falta uma formalização dessa indicação, uma mensagem que o presidente Lula precisa enviar, assinada por ele mesmo, precisa enviar para Davi Alcolumbre. E até o momento Lula não enviou essa mensagem. Eu perguntei, inclusive, se o Otto tinha conversado com o senador Jacques Wagner, que é líder do governo lá no Senado Federal, se ele deu alguma indicação de quando deve ser o envio dessa mensagem, de quando isso deve acontecer, mas ele disse que até o momento não, que hoje Jacques Wagner entrou lá na CCJ, acabaram não conversando. Então, até o momento, é a princípio 10 de dezembro, mas caso essa mensagem não chegue a tempo, Otto falou que essa sabatina poderia ficar para o ano que vem, Neila. E o problema, o grande desgaste, caso de fato aconteça em 10 de dezembro essa sabatina, é que Jorge Messias não vai ter tanto tempo para fazer a articulação que ele precisa para conseguir os 41 dos 81 votos que ele precisa para ter seu nome aprovado para o Senado Federal. A gente sabe que existe uma resistência lá dentro do Senado ao nome de Jorge Messias, não apenas por conta de resistências específicas ao nome dele, mas por conta de que o Senado Federal tinha um outro favorito, que era Rodrigo Pacheco, que foi já presidente do Senado, e por conta da quebra dessa expectativa dos senadores e também do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que era um dos defensores do nome de Pacheco ao STF, existe essa resistência, essa dificuldade de Messias para conseguir a quantidade de votos necessária. Lembrando o procedimento, Neila, que é preciso para que Jorge Messias de fato assuma, seja nomeado como presidente do STF, ele precisa primeiro passar por essa sabatina lá na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Depois ele precisa que seu nome seja aprovado em uma votação lá mesmo. Ele precisa de 14 dos 27 votos dos membros da CCJ e depois o seu nome passa por uma nova votação no plenário do Senado Federal. E aí ele precisa de 41 votos dos 81 senadores. Então, Neila, a princípio, dia 10, mas vamos ver se o governo vai, de fato, enviar essa mensagem formalizando ou não. Muito bem, Camila, eu quero colocar o Felipe nessa conversa. Conseguimos colocá-lo aqui também? Vamos lá, Felipe, por quê? Jorge Messias tem 10 dias enquanto andarilho dentro do Senado Federal. Eu acho que ele podia fazer um café da manhã. 10 dias úteis. Ele podia fazer o café da manhã. Café da manhã com a bancada evangélica. Café da manhã com a bancada da bala. Olha só, já matava logo, né? Já solucionava logo várias questões de uma vez, né? Já fazia logo ali o seu discurso. Com a bancada evangélica, mais fácil ainda, né? Porque ele é uma escolha evangélica também para o Supremo Tribunal Federal. Não que esse tenha sido o principal argumento ou o principal critério de escolha do presidente Lula, que a gente sabe que o principal critério de escolha do presidente Lula foi a confiança e os anos ali caminhando juntos, o estreitamento político também, mas ele tem 10 dias úteis para correr atrás aí de falar com os senadores e eu acredito que o Rodrigo Pacheco e Davi Alcolumbre não vão tornar essa jornada muito fácil, não. Se pudesse tirar os senadores dos gabinetes, talvez eles o fariam. Difícil, né? Tarefa difícil para o Messias, né? Tem que conversar com 81 senadores em 10 dias úteis. Ou seja, dificilmente vai conseguir falar com todos eles, né? Então, provavelmente vai ter ajuda do Lula ou de outro político com estatura semelhante para poder atingir os 81 senadores. A sua ideia é muito boa, né? Fazer almoço, café da manhã, café, mas ao mesmo tempo, quando você junta os ministros todos numa mesa para negociar, para se apresentar, para conversar, para entender, para ter a conexão, né? Você perde muito, né? É muito melhor você fazer isso individualmente com cada um dos senadores.
E tem um ponto importante aí que eu queria destacar, pelo que a Camila colocou aqui, né? Se essa sabatina for passada para o ano que vem, né, é ano de eleição. Na minha opinião, se for deixado para o ano que vem, a tarefa do Messias se complica e se complica muito. A única forma, da minha opinião, do Messias ganhar os votos necessários para se tornar ministro do STF seria o Lula entregar a caneta de presidente da República para Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, tá aí a caneta. Pode fazer o que você quiser com o meu governo, que você, se você fizer, desde que você consiga aprovar meu indicado. Ó, dessa forma, eu acho que o Alcolumbre vai amolecer o coração e vai aceitar ser um cabo eleitoral do Messias. Caso contrário, a tarefa realmente é muito difícil. E eu concordo com o que a Andressa colocou aqui, né, no programa, né? Talvez seja o primeiro caso de reprovação de indicação do presidente da República desde Floriano Peixoto, que foi a Primeira República, né? Você imagina o escândalo que vai ser se Jorge Messias não for aprovado nessa sabatina. Lembrando que ele ainda tem 2 chances, né? Vai passar pela CCJ, tem ali um momento de conversa com 3 chances. Esse momento de tete a tete, aí de beijamão, de falar com todos os parlamentares, 81 senadores, 80, né? Porque o Davi Alcolumbre não vai querer conversar com ele. Ou 79, porque o Pacheco também não vai querer falar com ele. Se a gente for falando aqui, cada hora vai reduzindo ainda mais os números. Mas, então, ele tem esse primeiro momento de negociação individual, porque é uma negociação mesmo. Ali pode ter muitas conversas de trocas e de negociações de, olha, eu te dou isso, você me dá aquilo. A influência ela é muito grande nesse momento. O segundo momento é a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que é onde ele passa primeiramente, e depois, sim, a sabatina no plenário. Ou seja, são 3 momentos em que ele deve ser avaliado pelos parlamentares. Agora, a chance é muito grande de não passar. São poucos os votos e a gente sabe que Davi Alcolumbre não vai ajudar, de fato. E outra coisa que a Andressa disse que é realmente importante, o senador e presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, costuma cumprir a sua palavra. Costuma cumprir a sua palavra, então assim seguiremos. E agora a pergunta que fica, se o Jorge Messias não passar, como vai ser a vida do presidente Lula? Quem ele vai indicar? Quem será essa pessoa, Felipe? Porque, pô, não sei como vai ser a vida do presidente Lula. Vai ser um grande problema. Não, aí vai ser aquela sinuca de bico, né? Famosa sinuca de bico. Será que se o Messias não passar, ele indicaria Rodrigo Pacheco, que é o preferido desde o começo do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal? Essa é uma boa pergunta. Eu acredito que não. Acredito que aí o Lula vai querer também castigar o Alcolumbre e castigar o Pacheco por não ter ajudado o Messias a conseguir os votos necessários para se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal. Então ele deve indicar uma terceira via, né, possível aí, que tenha mais apoio dos senadores e dos ministros do Supremo Tribunal Federal do que o Messias, né? Agora, é bom lembrar o seguinte, é bom lembrar que o Supremo Tribunal Federal, desde o começo, né, foi muito parceiro do governo. Todas as pautas que o governo colocou no Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal ajudou o governo a ganhar do Congresso Nacional, né? Aí você vê, essa escolha do Lula criou inimizades e criou problema tanto no Senado Federal com Alcolumbre e com Rodrigo Pacheco, quanto também no Supremo Tribunal Federal, com Alexandre de Moraes. Eu fico imaginando Alexandre de Moraes, que foi uma das pessoas que apoiou o nome do Rodrigo Pacheco. Poxa, Alexandre de Moraes, defendi a República, né? Eu fui fiador do processo da trama golpista, tive contra mim a sanção da Lei Magnitsky, né? E agora eu fiz uma escolha e o Lula virou as costas para mim, né? Quis colocar outro indicado. Da mesma forma, o Senado Federal, o Alcolumbre foi um parceiro e foi fiador e avalista do governo federal desde o começo. A única exigência que ele pediu para o Lula, de forma clara e explícita, foi a escolha do Rodrigo Pacheco para ser o ministro do Supremo Tribunal Federal. O Rodrigo Pacheco também. O Rodrigo Pacheco foi avalista do governo, no momento em que o governo estava precisando do apoio do Senado Federal. E o Rodrigo Pacheco não tem outra possibilidade de continuar na vida pública que não seja sendo ministro do Supremo Tribunal Federal. Todo mundo sabe que as eleições de Minas Gerais, o Pacheco vai perder, ou tem pouca chance de ganhar, né? Colocando em termos mais politicamente corretos. E agora, por conta da escolha do Messias,
o Lula e o governo comprou briga com todo mundo, né? Com todo mundo, o Senado Federal, o Supremo Tribunal Federal. Então, caso o Messias não seja escolhido, não tenha os votos necessários no Senado Federal, o Lula vai ter vida difícil, né? Vai ser um recado assim direto contra o governo e contra a escolha do Lula. Sério, ó, podem colocar aqui dividindo a gente com a matéria do Portal Metrópolis. Lula vai entrar em campo para ajudar Messias no Senado, mas é o mínimo. Se ele não o fizer, aí a derrota vai ser deslavada. Vamos ver se tem alguma novidade nessa matéria. A indicação de Messias como ministro não foi bem recebida pelo presidente do Congresso. O senador Everton Rocha foi escolhido relator da indicação no Senado. O processo vai ser da seguinte forma: o relator vai elaborar um parecer com voto a favor ou contra a aprovação do indicado. Votação é secreta, a gente sabe. Se aprovado com maioria simples, ou seja, mais da metade do colegiado, o nome ainda precisa passar pelo plenário, na mesma linha de votos, onde precisa do apoio de ao menos 41 dos 81 senadores, que é a famosa maioria absoluta. Após a aprovação, o chefe do Executivo formaliza a nomeação no Diário Oficial da União. Pergunta, deixa eu até subir a pergunta aqui, ó. Messias passa? Ainda há incertezas quanto à aprovação de Messias, apesar de estar mais inclinada para a aprovação. O termômetro foi sentido na recondução de Paulo Gonet. Isso a gente já falou aqui. As coisas estão mudando muito desde semana passada para cá. Hoje já mudou também. O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, já marcou para o dia 10, o que mostra uma insatisfação ainda maior, o que mostra ainda mais a vontade de Davi Alcolumbre de, eu não vou falar prejudicar, mas de dificultar a vida de Jorge Messias aí nessa sabatina. Vamos ver como é que vai acontecer. A ideia era que os líderes do governo lá no Senado, tanto na Câmara quanto no Senado, ajudassem aí a alavancar esse beijamão, enfim, essa prévia dessa sabatina. Mas Davi Alcolumbre sequer está conversando com o Jacques Wagner, que é o líder do governo no Senado, então as pontes foram quebradas. Pontes quebradas não vão ajudar muito, vai ser Jorge Messias e Lula por si só ali dentro do Senado. Vamos ver como é que vai acontecer. Eu vou liberar a Camila, a produção, ela que está lá na frente da Superintendência da Polícia Federal. Camila apurando as informações aí ainda sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Hoje tem audiência de custódia, a Camila está lá para acompanhar essas audiências, no plural, dos presos e condenados que já estão cumprindo a sua condenação. As audiências de custódia hoje à tarde serão de forma virtual. Não sabemos ainda, ao menos eu não sei, se a Camila souber, me conte, se as audiências são com o ministro Alexandre de Moraes ou com os juízes auxiliares do gabinete do ministro relator. Isso mesmo, Neila. Hoje à tarde, a princípio, a praxe é que sejam com os juízes auxiliares, mas a gente vai acompanhar tudo por aqui, caso tenha alguma mudança e o ministro Alexandre de Moraes decida participar ele mesmo dessas audiências que vão ser por videoconferência, todas elas.